Você sente que operar day trade parece complicado demais? Gráficos, indicadores, setups, tanta coisa que parece que você precisa ter um PhD para negociar no mercado financeiro. Mas calma, os seus problemas estão terminados ou acabados? Hoje eu vou te mostrar como que você vai simplificar o seu operacional e deixar tudo mais leve, tudo mais eficiente nas suas negociações. Então já vai deixando o like nesse vídeo aí que eu sei que ele vai te ajudar bastante. Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora que é de graça e eu vou esperar você se inscrever. Vai, demora 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se inscreveu? Vamos que bora pro conteúdo então. Bom, e por que que o day trade parece ser tão complicado para operar? Eu listei 3 fatores que eu vejo mais acontecendo que fazem com que as pessoas reclamem do day trade e entendam como um mercado muito complicado para estar negociando. E o primeiro fator é aquele fator de muita informação, principalmente aqueles traders iniciantes, eles tentam ficar utilizando ali 10 indicadores, 20 indicadores ao mesmo tempo para poder negociar. E isso é um problema, porque isso vai acabar confundindo na hora de abrir as negociações, na hora de fazer análise, porque cada indicador ele tem uma particularidade e cada indicador ele vai te mostrar uma informação diferente do indicador que você tem. Então, se você tem 10 indicadores instalados no seu MetaTrader, você vai ter 10 informações diferentes. Ah, Hugo, mas tem indicador que as informações elas se confluenciam, tem indicador que uma informação complementa a outra. Isso é verdade? Cara, é verdade, mas na maioria das vezes você não vai saber interpretar essas informações que acabam se coincidindo, se confluenciando. Então, vai acabar se tornando muita informação para você e esse excesso de informações vai acabar deixando a sua negociação um pouco mais confusa. Você não vai saber se é hora de vender, se é hora de comprar, por que está vendendo, por que está comprando, o que é para fazer exatamente, se é para ficar de fora. Então, esse excesso de informações no gráfico, e principalmente o excesso de indicador, causa confusão na hora de negociar e causa a análise mais pesada, dificultando também a sua operação. E aliado a isso vem o segundo fator, que é o excesso de negociação. Porque, às vezes a pessoa tem muitas informações, ela acaba abrindo várias operações no mesmo gráfico ali, né? Fica comprando e vendendo toda hora, mas muitas das vezes, eu diria que 99% das vezes, não tem critério nenhum. Se tu perguntar para uma pessoa que tem esse comportamento, por que que ela está vendendo, por que que ela está comprando naquela operação, ou por que que ela está, na maioria das vezes, efetuando uma negociação de compra e venda ao mesmo tempo, né? Ela não vai saber por quê. Ela vai falar, porque estou vendo esse indicador aqui, esse indicador está me indicando que é para comprar, mas esse indicador te indicou que é para comprar, não é para vender. Por que você está vendendo? Ah, porque se a minha negociação der errada, ele vai para baixo, porque o preço vai para cima ou vai para baixo. Então, essa falta de critério nas negociações faz com que você tenha excesso de negociações. Eu já falei até mesmo sobre o overtrade, né? Esse excesso de negociações é justamente o overtrade. E isso também deixa o trade, o day trade, a sua forma de negociar muito mais complicada, muito mais pesada e, logicamente, sem nenhum tipo de resultado. E tudo isso acontece, todos esses dois fatores que eu expliquei agora, acontece justamente porque a pessoa não tem uma estratégia clara, ou seja, a falta de uma estratégia clara faz com que ela abra excesso de negociações e faz com que ela também tenha muitos indicadores aqui no MetaTrader. Então, tudo isso é um dominó, um efeito dominó, um comportamento vai levando o outro. E a falta da estratégia é justamente esse terceiro fator que faz com que o trade ou day trade fica um pouco mais complicado para esse tipo de pessoa. Isso acontece porque, na maioria das vezes, o cara está copiando sinais de uma pessoa que, vamos dizer assim, ele nem conhece direito, né? Então ele não sabe os critérios, ou ele não conhece direito, ou ele não conhece a técnica aprofundada para poder querer executar a negociação, justamente por ele não entender os conceitos que são fundamentais por trás daquela estratégia que o cara está confiando. E justamente por não entender esses fundamentos da estratégia que você está tecnicamente copiando ali, você acaba tendo o comportamento de não saber como que você vai executar as suas negociações, onde é que você vai posicionar o stop, o que você vai fazer depois que você abre a sua negociação, até onde que a negociação vale a pena você segurar no 0 a 0, até onde você vale a pena levar essa negociação como stop loss. Então, quando é que é o momento correto de travar essa ordem lá no 0 a 0. Então, são alguns comportamentos, alguns fundamentos que têm que ser muito bem definidos na estratégia para poder você executar essa estratégia com clareza, essa negociação com clareza. Se você não consegue
executar essa estratégia, essa negociação com clareza, você não vai estar sabendo o que você vai estar fazendo no frente do gráfico e, tecnicamente, como consequência, isso vai ficar muito pesado. E eu sei, fala, pô, todo mundo já passou por isso, relaxa, todo mundo já tentou copiar um sinal, eu já tentei copiar um sinal, já vi que não dá certo. Então, esse comportamento é um comportamento um pouco comum. Então, se você já está fazendo isso, não fica com medo, porque agora eu vou te mostrar como que você vai deixar o seu trade, suas negociações muito mais tranquilas. Bom, e a primeira definição, o primeiro passo para você simplificar o seu operacional é simplesmente você escolher uma única estratégia para estar negociando. E essa estratégia tem que ser uma estratégia simples, uma estratégia fácil de negociação e principalmente que você confie naquela estratégia. Porque eu sempre falo que a estratégia, ela é o casamento. Quando você decide escolher uma estratégia, você basicamente está escolhendo aquela estratégia ali por um bom período de tempo. Você não vai passar 2 meses com uma estratégia, vai trocar e vai ficar pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia. Você tem que confiar na estratégia e tem que escolher essa estratégia para pelo menos casar ali com ela. Ah, o casamento vai dar certo ou não? Não se sabe, mas você está disposto a fazer isso e está disposto a seguir o que a estratégia está falando para você. A estratégia é para os homens, né? A estratégia é a mulher da relação. Quem manda na relação é a mulher. Então você tem que fazer exatamente o que a estratégia fala para você e por isso que ela tem que ser uma estratégia muito simples, porque você vai confiar nela, o seu capital, o seu gerenciamento de risco, o seu plano de negociação vai ter todo confiado nessa estratégia. Ah, Hugo, me diz uma estratégia simples de estar negociando. Bom, você pode negociar, vou compartilhar minha tela aqui, simplesmente operações em tendências de rompimento. Hugo, eu só vou operar em tendência de alta, posso fazer isso? Pode. Você vai pegar aqui, ó, essa semana a gente teve uma baita semana de negociação aqui no EURUSD, onde a gente apresentou uma baita tendência de alta aqui. E se você vier negociando os rompimentos das resistências aqui do preço, ó, você vai ver que teve baitas oportunidades. Eu mesmo peguei uma operação de 1.000 pontinhos aqui no EURUSD, que foi daqui para cá, ó, 1.258 pontos no EURUSD, simplesmente operando esse tipo de tendência. O preço formou tendência, eu esperei ele romper. É claro que aqui eu uni alguns comportamentos, como o ponto de pivô, né, o cálculo do ponto de pivô, e ele formou essa região de resistência aqui, então teve esse ponto de pivô, ele rompeu o ponto de pivô, rompeu essa região de resistência, então eu executei a minha negociação basicamente nessa região, e aí só foi esperar o preço chegar aqui para buscar 1.000 pontinhos. Mas você pode simplesmente operar somente tendências. As tendências de alta você vai operar comprado e nas tendências de baixa, se quiser operar as tendências de baixa, você vai operar vendido nos rompimentos do suporte. Então essa é uma forma de simplificar muito a sua estratégia, eu tenho certeza que vai ajudar bastante a deixar esse trade um pouco mais simples para você negociar. E o segundo passo é simplesmente a redução de indicadores ao mínimo necessário. Cara, não tem por que você utilizar 10 indicadores. Quanto mais informações você tiver no gráfico, mais confuso vai ficar para você negociar. Então, já que você está operando ali rompimentos de tendência, seja tendência de alta ou tendência de baixa, usa um indicador de tendência. Isso já vai ser suficiente para você entender suas operações, entender como é que está a tendência do preço. Viu o preço ali, viu o indicador apontando uma tendência, já começa a se preparar para entrar nos rompimentos dessas regiões. E por último, e não menos importante, a gente vai chegar no passo 3, que é a definição de um gerenciamento de risco que tem que ser claro e objetivo. Não tem que deixar nenhuma dúvida para você. É essencial que você saiba quanto que você vai arriscar em cada operação para que você evite quebrar, para que você evite passar por situações desnecessárias, desconfortáveis e até mesmo constrangedoras. É muito constrangedor para a gente quando a gente está numa operação e a gente toma um stop loss e vê que esse stop loss ele correspondeu a 50%, 60%, 70%, 80% de disposição do nosso capital. A gente fica se sentindo uma pessoa que fala assim, cara, eu sou a pior pessoa que tem no mundo. Né? Então, esse gerenciamento de risco ele é justamente para te livrar desses pensamentos ruins que você tem quando você vai tomar um stop e simplesmente proteger o seu capital. Então, uma definição de gerenciamento de risco saudável ali, ela está girando ali de 1% de exposição de capital por negociação, sempre lembrando um limite de operações. É claro que não adianta você definir 1% de exposição de capital e abrir 50 operações por dia. Aí é um absurdo. Né? Essa exposição, essa definição de gerenciamento de capital, ela tem que estar ligada também com a quantidade de negociações que você vai abrir na semana. E eu indico ali para o cara que está começando a fazer não mais do que 2 negociações na semana. Então, fez uma operação, deu stop, pô, abre mais uma negociação, se deu stop de novo, sai fora do mercado, volta na próxima semana aí, dá uma relaxada na mente, você perdeu 2% aí, então tem bastante capital para continuar
operando e preservando principalmente seu estado mental. E agora que você já sabe como que você vai simplificar, bora colocar isso tudo em prática, beleza? Dá uma olhada aí na sua estratégia e veja o que você pode enxugar, o que você pode eliminar e quais são as informações desnecessárias aí no seu gráfico. E se precisar relembrar essas dicas, anota isso no seu celular, bota no seu plano de tela ali, anota no papel, na agenda, onde for, onde você consegue estar lembrando sempre desses 3 conceitos para aplicar e melhorar, simplificando o seu trade. É isso, tamo junto, espero que você tenha curtido, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!